Queridos amigos, que alegria, mais uma vez pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Você sabe que esse programa, sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando algumas questões de O Livro dos Espíritos, que realmente nos enche o nosso coração com perguntas realmente elaboradas de maneira belíssima e com respostas à altura para nos fazer compreender os três aspectos: científico, filosófico e religioso da nossa doutrina abençoada. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Mais um dia podendo aprender com o Livro dos Espíritos. É o terceiro programa que veremos ocupações e missões dos Espíritos. O trabalho que os Espíritos têm, ora no mundo espiritual, ora no mundo corpóreo. Cumprimento todos que vêm nos assistindo. Cumprimento também e agradeço à TV Mundo Maior pela oportunidade que estão nos dando. Vamos começar hoje pela pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta: instruir os homens, ajudando-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre para essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então nós vemos a pergunta, não é? E a resposta é muito interessante. Tem alguém mais importante que alguém? Não. Todos nós participamos de um planeta pela qual vivemos um atrelado no auxílio ao outro. Então nós vemos, por exemplo, a cadeia produtiva do trigo. Então, se nós analisarmos bem até chegar ao pão abençoado de cada dia na nossa casa, quantas mãos operaram e passaram por aquela produção? Desde aquele que elaborou a semente, aquele que a plantou, aquele que regou, aquele que colocou adubo, aquele que criou o adubo para colocar ali, aquele que criou os remédios para não ter as pragas para contaminar aquela plantação, aqueles que colheram, aqueles que beneficiaram, aqueles que armazenaram, aqueles que empacotaram, aqueles que guardaram nas gôndolas para nós comprarmos. Veja, se nós formos aqui analisar quantas pessoas participaram desse processo produtivo até chegar, por exemplo, na confecção do pãozinho, que é o que nós comemos todos os dias, nós vamos perceber que muitas mãos trabalharam. E qual deles foi mais importante? É o que os Espíritos respondem para Kardec. Todos foram importantes porque todos deram a sua contribuição. Questão 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Resposta: há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto pela vida. Então é uma pergunta curiosa, não é? E as pessoas que não querem fazer nada, nada tá bom, você arruma um emprego, não serve, arruma outro emprego, ganha pouco, arruma outro emprego, o problema é o chefe, e aquelas pessoas que vão de galho em galho e nada serve. Ele fala, temos que ver como pessoas infelizes, pessoas que pararam no tempo e que nessa própria existência virá o tédio e a apatia perante a vida. Olha, nesses últimos tempos no centro, quantas pessoas têm vindo ao centro com depressão? Quantas pessoas têm vindo com falta de vontade de viver,
sem vontade de acordar, sem vontade de fazer o que dava prazer antigamente. É verdade também que nós estamos passando por um momento difícil espiritualmente. Um momento de transição planetária não é fácil, mas também precisamos reagir. Precisamos também, urgentemente, matricular naquilo que gostamos, naquilo que nos dá prazer, lutar com isso. Do contrário, eu vou me habituar a viver desgostando da vida ou sem motivação para procurar o novo, para encarar o novo, para ver um novo desafio. E aí, de fato, o tédio vai vir e tomar conta de mim. Por isso que o Chico, ele trabalhava e muito. Trabalhava cedo, à tarde, à noite, de madrugada. Não é o nosso caso, nós não temos o preparo do Chico, mas porque estava movimentando aquela ferramenta abençoada. Reencarnar não é simples, não está fácil reencarnar. Já que estamos reencarnados, penso eu que vale a pena aproveitarmos um pouco mais. Questão 574A. Pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes poderia aproveitar? Resposta: entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhidos uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusarem, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitam à ociosidade. Interessante, não é? No Núcleo Chico Xavier, nós temos atendido uma gama muito grande de moradores de rua e nós percebemos que aumenta a cada dia. Eu também tive uma experiência de 12 anos no chamado Casa Vida, aqui em Itapira, onde trabalhávamos com jovens drogaditas e alcoólatras. Então nós percebíamos que ao conversar com essas pessoas, realmente existe aquela condição da ociosidade. Muitos deles, se você oferecer um emprego, eles batem em você. Eles não querem trabalhar, não têm vontade de trabalhar, vivem daquela maneira, a grande maioria, porque acha que está tudo bem. A grande maioria abandonou o lar porque a pressão familiar começou a ser muito grande, porque a família começou a pegar no pé que tinha que trabalhar, que tinha que se sustentar. Então nós percebemos que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ah, Sérgio, mas eles vão ficar assim por toda a eternidade? Não. Vai chegar uma hora, eles vão se ver na condição e na necessidade de crescer. Vão começar a trabalhar, vão começar a se esforçar. Talvez nós ontem também fomos dessa natureza. Não é porque hoje já estamos trabalhando que nós já estamos em condição diferenciada. Mas o importante é que todos vamos alcançar o apogeu da evolução. E nesse concernente, eu convido a todos a acompanharem às quartas e às sextas, às 20h15, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, eu e o meu pai estudando o livro Ação e Reação, que fala um pouquinho também dos espíritos que tinham uma oportunidade, viram que falharam e estavam no mundo espiritual preparando uma nova existência para reparar o seu próprio erro. Então eu convido a todos, toda quarta e toda sexta, às 8h15 da noite, horário de Brasília. Questão 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem.
Então, como é que você sabe se um espírito está ali em trabalho ou não? Pelo trabalho que ele realiza. Se é uma pessoa que promove a paz, promove o auxílio ao próximo, está pegando toda a sua energia e o seu tempo, é despretensioso, não vive daquilo, não abusa da boa vontade do próximo, faz de tudo que está ao seu alcance para conferir mais dignidade ao morador de rua, ao necessitado, ou ele vem com compromisso na música de elevar o padrão através da música, se ele vem com compromisso da pintura, de trazer pelas suas pinceladas um quadro que vai trazer paz e luz. Nós temos a ideia de que missão é só dentro da religião, não. Tem pessoas que vêm com missão na filosofia, na ciência. Quantas pessoas não estão em missão num laboratório neste momento desenvolvendo curas para enfermidades que nós tratamos? E vem com remédios mais modernos, remédios que aumentam a qualidade de vida. Isso é uma missão. E tomamos o remédio e nem sabemos o nome de quem trouxe aquele composto. Então nós percebemos que a religião é uma das muitas frentes que nós temos para o progresso humano. Não é a única, não é a melhor. É uma delas. Então se sabe pelo compromisso e pelo exemplo que esse Espírito nos deixa. Nós estamos indo para o encerramento do primeiro bloco e eu gostaria também de aproveitar sobre essa temática e dizer que nem sempre os pais são culpados de tudo isso. Vamos relembrar que o Espírito vem com tendências e dentro dessas tendências os Espíritos caminham de acordo com a sua busca evolutiva. Em muitos casos, os pais têm algum compromisso e cometem alguns equívocos, é verdade, mas relembrando que cada um é responsável pelas suas atitudes, porque temos o livre-arbítrio. André, passa para o nosso querido telespectador o nosso WhatsApp. Perfeito, nosso número é 19 997782794, é uma lista de transmissão, então manda o seu nome pelo WhatsApp, seu nome, sua cidade, guarde, salve o número em seus contatos e enviaremos 2 mensagens por dia, nossos programas, nossas novidades, mensagens de reflexão e lembrando que é totalmente gratuito. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco, o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Não saia daí, é um breve intervalo. Já retornamos, não disse? Um breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo. Nós queríamos agradecer a todos os nossos telespectadores pelo carinho que tem nos recepcionado na sua casa, assistindo os nossos programas. Nós estamos estudando uma parte de O Livro dos Espíritos e vamos dar continuidade naquela temática tão interessante que vem falar um pouquinho do porquê dos espíritos encarnados, aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que querem ficar nas vicissitudes, enfim, é um capítulo apaixonante para as nossas instruções. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Ocupações e missões dos espíritos, questão 576. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Resposta: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Então, o homem que vem com compromisso, ou a mulher que vem com compromisso, seja em que frente for, ele tem ideia real, noção nítida do que vai passar? Diz a espiritualidade. Alguns sim. Para mim, Chico Xavier tinha noção plena do trabalho que ele desenvolveria aqui na Terra e pelo seu esforço ele foi angariando novas responsabilidades, novos desafios pelo seu empenho e pela sua dedicação. Mas na grande maioria das vezes o espírito não sabe e vai desenrolando
naturalmente aqui na Terra. Também é importante ele não saber porque ele pode se tornar vaidoso antes da hora. Ah, eu vim com o compromisso de descobrir uma vacina. Ah, eu vim com o compromisso de trazer tal coisa. E ele, antes de desenvolver tal coisa, ele poderia se perder pela arrogância, pela soberba. Então, é preferível que ele venha, vá executando, não tenha ideia do real tamanho da sua obra, para que ele não se perca, para que ele não se iluda. Se a gente, sem ser nada disso, já se perde achando que é alguma coisa, imagina se soubéssemos do compromisso que foi depositado em nossas mãos. Questão seguinte, 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada ou pode receber uma missão não prevista? Resposta: tudo que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Interessante, por isso que eu convido sempre você, tanto eu quanto o André, temos falado muito disso, não é? Convidando para toda quarta e toda sexta, às 20h15, assistir um programa inédito que nós idealizamos pela TV A Caminho da Luz, que é o estudo do livro Ação e Reação. O caso típico de Druso, que era o dirigente daquela instituição chamada Mansão Paz. Druso havia cometido até um crime numa existência anterior. Sofreu muito, compreendeu o seu erro, passou a ser um trabalhador a ponto de dirigir aquela instituição. O seu filho, Silas, também tinha sido seu filho de Druso, também passando por diversas dificuldades, cometendo também crimes. E também os dois, trabalhando de maneira bastante ampla nessa instituição, agora era hora de pensar, depois de 50 anos de trabalho, a reencarnar, junto com aqueles personagens que eles mesmos prejudicaram, para tentar se reerguer. Então nós percebemos que hoje esses espíritos que estão encarnados trabalhando na seara do bem, nem sempre foram espíritos que já praticavam o bem numa existência anterior. Foram pessoas que hoje já conseguem fazer o bem, convicto de que cometeram crimes no passado e abençoando a Deus pela oportunidade na atualidade. Questão 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Resposta: sim, se não for um espírito superior. Nós temos um caso típico, clássico dentro do espiritismo. Valdo Vieira veio com um compromisso extraordinário, com uma inteligência muito acima da média, com uma mediunidade maravilhosa, ao lado de simplesmente Chico Xavier, e ele não suportou a pressão daquele trabalho todo que estavam desenvolvendo. Ah, mas então no mundo espiritual? Não, no mundo espiritual é muito bom fazer projetos. Lá nós podemos fazer e esquadrinhar o que desejamos, só que cair neste mundo, passar pelo véu do esquecimento e tomar as lambadas que a vida nos dá, não é fácil não. Passar as dificuldades que a gente passa pelo Cristo, então nós percebemos que a missão, por isso que nós temos que tomar cuidado. Se o Valdo
com o conhecimento que tinha, com a mediunidade que tinha, com o amparo que tinha da equipe de Emmanuel, faliu, imagina nós outros que não temos nada do que Valdo Vieira tinha. Imagina nós outros que somos ainda mais frágeis do que o Valdo e estamos às duras penas tentando caminhar na senda do bem. Então uma missão, grande ou pequena, o candidato pode falir? Perfeitamente, se não for um espírito de grandeza. Diferente se for um espírito esclarecido, nobre, já elevado, a chance de falhar já é quase nula, como temos visto pelas próprias obras espíritas. Questão seguinte, 578A. Quais são para ele as consequências? Resposta: terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Inclusive eu te convido também, pela TV A Caminho da Luz, a estudar no pré-list o livro Os Mensageiros, o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do espírito de André Luiz. E ele fala exatamente aqueles espíritos que ele define como os anjos decaídos, espíritos que vieram preparados em nosso lar para auxiliar nessa implantação do espiritismo no Brasil. Muitos deles seriam acompanhados até mesmo por ministros de nosso lar, e eles contam então as suas decadências, porque lembremos que temos o nosso livre-arbítrio. O André há pouco diz algo interessante. No mundo espiritual, podemos projetar tudo. Tudo no papel aceita. O problema é que quando aqui chegamos, existe a questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso personalismo, e é aí que as coisas se complicam. Questão 579. Pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que pode falir? Resposta: Deus não sabe se o general será vitorioso ou vencido. Ele o sabe, está aí certo, e seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Toda a questão está, para vós, no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Então, o Valdo, o exemplo que nós demos, quantos livros não estavam projetados para vir pela sua faculdade mediúnica e não vieram? Ah, mas então, já que era para vir por ele e não veio, vamos achar um outro médium. Por que hoje a gente não tem médium recebendo Emmanuel, recebendo André Luiz, recebendo Dr. Bezerra, recebendo Leon Denis? Porque existem muitos médiuns, mas igual Chico Xavier, nós não temos um reencarnado hoje. E nem sei quando teremos o próximo. Então não é assim, deixa de ter um médium, passa a escrever pelo outro. O Sérgio faliu na obra dele, não tem problema, vamos chamar o José para o lugar dele. Não é assim que funciona espiritualmente uma obra. Agora, quando é um trabalho de vulto, naturalmente é confiado em mãos que suportarão aquele peso. E a última pergunta do programa de hoje. Questão 580. O espírito que encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Resposta: não, ele tem experiência. Exatamente. Quanto mais experiência nós vamos adquirindo, mais nós vamos trabalhando na seara do bem. Então, um espírito preparado que pede para uma determinada missão é um espírito que já está preparado. Ele pode falir, mas a chance dele falir não é tão grande. Ele tem grande chance de realmente cumprir a sua tarefa, porque ele tem essa conscientização. Isso é muito interessante nós analisarmos sob esse ponto de vista. Sérgio, mas diz há pouco que ele pode falir. Pode, é verdade. Mas vamos nos lembrar que Jesus também, como governador do nosso planeta, ele não concede uma cruz muito maior do que aquela que a pessoa pode carregar nos seus ombros.
Por isso que nós vemos claramente, não é? Leon Denis foi preparado para ser o sucessor de Kardec se ele falhasse. Eu penso que a chance de Kardec falhar era nula. E com todo respeito a Leon Denis, que é um escritor maravilhoso e foi um orador maravilhoso, Leon Denis não tem a capacidade que Kardec tinha. Se Kardec falhasse, eu penso que nós não teríamos o Espiritismo como temos hoje. Não tenha dúvida. Como Chico Xavier também é insubstituível. Porque para substituir um espírito dessa grandeza, são muito poucos que gravitam sobre o nosso planeta. André, estamos no final do nosso programa. Dê aí para nós, para o nosso telespectador, falar um pouquinho das nossas redes sociais. Perfeito. Você está vendo aqui no CG da tela o Instagram e o Facebook, tanto meu quanto do meu pai. Passe a nos seguir pelas redes sociais e acompanhe as atividades que humildemente desenvolvemos na cidade de Itapira. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.